Boa noite, igreja. É bom abraçar o Lucas, ele é grandão. E ele com esse blazer quentinho. Boa noite, irmãos. Estar aqui é sempre um grande desafio, né? Mas também é um privilégio muito grande. Privilégio muito grande. E a Gláucia, antes de começar o segundo louvor, ela falou sobre o Espírito Santo. E nunca vai existir essa obra aqui sem o Espírito Santo. Não vai existir. É muito legal quando você começa a preparar a mensagem. Geralmente eu compartilho muito com Paulo Márcio, mas agora eu estou passando a compartilhar com a Lília e com o pastor Edemir. E agradeço muito a eles, porque eu tenho certeza que eles têm orado por mim. Amém? E é muito desafiador a mensagem dessa noite. Eu acredito que essa mensagem foi muito desafiadora para mim. Hoje eu fui ao Rio, acordei 5 da manhã, fui ao Rio. Eu estava sozinho, eu não quis levar ninguém comigo. Eu fui sozinho. E eu estava louvando e adorando o Senhor no carro. E meditando um pouco sobre essa mensagem. E como Deus falou ao meu coração. Isso é tremendo. E o meu desejo essa noite é que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao seu coração e se revelando a cada um de nós. Amém? O texto para nossa meditação essa noite, eu vou ler 2 textos. O primeiro está em Josué, capítulo 2, de 8 a 11. E o segundo está em 2 Reis 4, de 8 a 10. Esse primeiro texto, ele vai dizer para nós: antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse: sei que o Deus de vocês e dessa terra deu a vocês essa terra. Estamos todos aterrorizados, a população está desesperada, porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, na saída do Egito. E o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, ao leste do Jordão, exterminado por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Deus de vocês é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Nós vamos orar. Senhor, nós queremos neste momento, Pai, pedir ao Senhor que a misericórdia e a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós nessa noite. E que o Espírito do Senhor, Pai, se manifeste nas nossas vidas nessa noite. Para que nós possamos sair daqui, ó Deus, vivendo, Pai, novas experiências com o Senhor. Essa é a nossa oração e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. É interessante que essa situação, ela acontece com Raabe. E eu vou confessar para os irmãos, Deus tem uns propósitos e planos que muitas das vezes
me deixa eu muito pensativo. Porque o que Deus vai fazer aqui, Deus vai usar a vida de uma prostituta para abençoar aqueles que estavam aí, indo ali, a mando de Josué, aqueles 2 espias para espiar aquela terra. E isso me deixa enlouquecido, gente, vou ser sincero. Porque geralmente, o que nós pensamos como religiosos é que Deus vai usar pessoas que estão dentro de um ciclo religioso, dentro de uma igreja, um pastor, um diácono, um presbítero. Mas o que Deus vai fazer aqui, Deus vai usar a vida de uma prostituta. E vamos pensar, é porque nós acreditamos e temos fé que Deus pode fazer isso. Porque aos olhos humanos não dá. E dias atrás, eu vi uma reportagem de uma juíza lá em Roraima. Essa juíza estava tendo uma audiência. E essa juíza tomou algumas atitudes que veio a levar muitas pessoas a elogiarem e a muitas pessoas a criticarem. Mas o que mais me assustou foi quando eu vi que as críticas que aquela juíza estava recebendo eram de críticas de pessoas que estavam e que sempre foram criadas no Evangelho e muitos deles nos púlpitos. A atitude dessa juíza foi o seguinte: entrou um preso para ser julgado. E o preso entrou, a primeira coisa que ela pediu, para tirar as algemas do preso, que ela não ia fazer audiência com aquele preso com algemas. E aí vieram, tiraram as algemas do preso, e ela viu que o preso tremia muito. E ela foi e pediu para desligar o ar-condicionado. Desligue o ar-condicionado, por favor. Porque eu não vou fazer a audiência com esse rapaz, Juan, com o Juan nessa situação. Não satisfeita em desligar somente o ar-condicionado, a juíza pede, ele ainda estava com frio, você está sentindo frio, para trazer um café quente para o Juan. Mas a juíza ainda vai mais além. Ela pergunta: alguém tem um casaco para colocar esse casaco sobre o Juan? E essa juíza, o nome dessa juíza se chama Lana Leitão Martins. Ela foi condecorada com menção elogiosa, enviada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. A atitude dessa juíza causou um rebuliço, porque algumas pessoas acreditavam que a juíza não poderia fazer aquilo, que ela não poderia ter aquela atitude. Mas eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre aquela juíza, e aquela juíza é uma juíza humana. Ela não faz nenhuma audiência com o preso algemado. E pelo que eu li, às vezes aquela juíza permite, no final da sua audiência, com que os familiares que estão ali assistindo a audiência vão lá abraçar aquele preso. Isso me espantou, não a atitude da juíza,
Eu achei a atitude da juíza linda, maravilhosa, humana. Uma atitude de cristã. Se ela não sabia que ela era cristã, ela é cristã. Ela teve empatia por aquele preso e tem empatia por todos os presos que passam ali quando ela está ali. Mas o que me espantou foi líderes religiosos criticando a atitude daquela juíza, como se aquela atitude fosse uma atitude errada. E aí a gente vem para o texto. Se a gente trouxer esse texto, se fosse nos nossos dias, se uma atitude dessa, de uma juíza, ela está sendo criticada até hoje, imagina se uma prostituta recebe 2 homens de Deus e guarda a vida daqueles homens. Mas onde eu quero chegar com isso? O tema da nossa igreja é: amo ser igreja. Amar ser igreja é viver experiências com o Senhor. Amar ser igreja é viver experiência com o Senhor. Raabe viveu experiência, uma das maiores experiências com o Senhor. Porque Raabe, ela não só guardou a vida dos espias, ela guardou e protegeu a vida da família todinha dela. Ela fez um acordo com os 2 espias. Mas o mais interessante é que Raabe, sendo uma prostituta, é vergonhoso, mas ela temia, sabia, o Senhor, muito mais do que muitos de nós. Porque se a gente for olhar o que ela vai dizer no texto, ela vai relatar no texto do que ela ouviu falar do Deus de Israel. Ela vai relatar no texto: eu sei o que Deus de vocês fez, e eu quero que eu e a minha casa, eu quero o que esse Deus fez, eu não quero que eu e a minha casa nós sejamos destruídos. O fator determinante nessa história foi a posição dela, da mulher. E muitas das vezes o fator determinante nas nossas vidas para que nós possamos viver experiências com o Senhor é nós. É o que nós estamos querendo. Raabe quis. Ela quis viver o diferente. Ela quis viver um milagre. Ela quis com que a família dela fosse salva. E você vai ver lá na frente que Raabe foi salva. Raabe, toda a sua família e todos os seus parentes. Mas o mais interessante é que Raabe, a história não fica ali. Raabe, se você abrir lá em Mateus, capítulo 1, versículo 5, você vai entender que Raabe entra na genealogia da história. Tudo porque ela quis, tudo porque ela desejou, porque ela ouvia falar desse Deus. Quantas pessoas a gente conhece que estão aí fora, que às vezes ouvem falar de Deus e que tem uma vida digna, honesta, sincera. O segundo texto que eu queria para essa noite, que é 2 Reis, nós vamos entender aqui essa noite, gente. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso, que nós vamos falar de 2 mulheres. Nós estamos falando de 2 mulheres aqui. Primeiro, uma prostituta chamada Raabe, e a segunda, uma mulher rica. Uma mulher rica, e uma mulher que tinha de tudo, e que também se permitiu viver experiências com o Senhor. Vamos abrir 2 Reis,
Segunda Reis 2, de 8 a 11, que vai dizer: certa vez Eliseu passou por Sunem. Ali uma mulher rica insistiu que ele ficasse para comer. Isso acabou virando um costume. Toda vez que ele passava por lá, parava para fazer refeição. A mulher disse ao seu marido: tenho certeza que esse homem que nos visita é um homem santo de Deus. Por que não construímos um pequeno quarto de hóspede em cima da casa e colocamos uma cama, uma mesa, cadeiras e uma lâmpada, para que quando ele vier, possa também se hospedar aqui? É muito legal isso, porque a história de uma prostituta que temeu o Senhor, que entendeu quem era o Senhor, e agora nós estamos falando de uma mulher rica. Pelo que tudo indica, essa sunamita era da tribo de Issacar. Então essa mulher era uma israelita, era uma mulher que pertencia a Israel. Nós falamos de uma prostituta do mundo, e agora nós estamos falando de uma mulher que é da linhagem de Israel. E que todas essas duas mulheres, elas quiseram viver algo diferente em suas vidas. E o interessante, essa mulher, ela via, isso que sempre mexeu muito comigo. Todas as vezes que Eliseu entrava na cidade, essa mulher via que ele era o quê? Um homem santo de Deus. Será que como nós, como igreja, temos sido? Será que por onde nós andamos, o que nós fazemos, o que nós falamos, será que as pessoas que estão ao nosso redor conseguem reconhecer que nós somos santos de Deus? Mas não vamos nos comparar ao Eliseu, né, gente? O Eliseu foi o Eliseu. Mas eu vou trazer só para a mulher. Esquece o Eliseu, então. Essa mulher, ela não precisava de nada. Se a gente for olhar no 13, no finalzinho do 13, ela vai dizer assim, ó. Ela respondeu: não há nada, estou satisfeita e feliz com minha família. Essa mulher tinha uma família plena. Mas Eliseu chama Geazi, fala: Geazi, a gente precisa de fazer alguma coisa por essa mulher, por essa família. Essa mulher não só nos recebe, mas essa mulher mandou construir um quarto aqui, para que toda vez que eu viesse aqui, eu ficasse aqui. Essa mulher não precisa de nada. Geazi fala para Eliseu. E Eliseu vai falar assim: ela tem falta de alguma coisa. E aí o que Geazi vai falar? Essa mulher não tem filhos, Eliseu. E Eliseu vai falar para Geazi: chama a mulher. Aí que começa toda a vida e toda a mudança na história daquela mulher. Porque Eliseu vai falar para ela, porque além de Geazi falar para Eliseu que ela não tinha mulher, não tinha filho, Geazi vai falar para Eliseu: o esposo dela é velho, ela não tem como mais ter filhos. Se a gente for parar para ver os dois textos, as duas famílias eram incompletas. E todas as duas famílias precisavam e dependiam de Deus.
E o mais interessante, ele manda chamar ela. E ele vai falar, Eliseu vai falar que ela teria um filho, que ele voltaria depois de um ano, e que ela teria o filho. E ela se entristece com Eliseu. O senhor está querendo me enganar, profeta? Não faz isso comigo. Mas depois de um ano, aquela mulher tem filho, o filho nasce. E o filho cresce. E o filho morre. E aí, ela não aceita a morte do filho. Porque ela vai falar, eu não pedi filho. Eu tinha uma família perfeita. Não me faltava nada. Aí vem você, Eliseu. Pede ao seu Deus para me dar um filho. E agora, meu filho morre. Muitas das vezes, nós estamos mortos aqui dentro. Mortos aqui dentro. O que Deus queria dar a essa mulher era uma experiência maior com Ele. E aí, é interessante porque quando ela vai até Eliseu, Eliseu pede Geazi para levar o bastão e colocar o bastão sobre o filho dela. Leva o bastão, coloca o bastão. Mas ela fala para Eliseu, o senhor tem que ir. E Eliseu acompanha. Mas ele vai colocar o bastão, não vai acontecer nada. E eu fiquei me perguntando, por que não aconteceu nada? Eliseu não mandou levar o bastão, mandou colocar o bastão. Quem tem o poder é Deus. E pode ter certeza de uma coisa, Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer nas nossas vidas, quando Ele quiser, na hora dEle, não é na nossa hora. Mais à frente, Eliseu vai chegar lá, e isso que me deixa mais enlouquecido. Eliseu vai deitar sobre o garoto, e ele acredita que ele deita e faz oração, e nada. Se Eliseu achou que o poder estava nele, e aí Eliseu começa a andar dentro do quarto de um lado para o outro, e aí Deus manda ele deitar novamente. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, achando e até acreditando que nós somos alguma coisa, mas a grande verdade é que nós não somos nada. Nós só somos alguma coisa quando nós entendemos e procuramos obedecer ao Senhor e entender que o poder está nas mãos dEle e que tudo provém dEle, nada de nós. E aí Eliseu vai lá, vai deitar novamente, e aquele filho vai ressuscitar. E onde que eu quero, para finalizar, chegar? Nós estamos diante de duas mulheres, uma pagã, uma israelita. E duas mulheres que viveram experiências tremendas com o Senhor. Uma do mundo, porque desejou que ela e que a casa dela fosse salva. Estamos agora também diante de uma outra mulher, uma israelita, pertencente a Israel, mas que ela também agora vive uma experiência tremenda com o Senhor, não do jeito que ela queria, mas do jeito que Deus quis. É para nos mostrar, e mostrou naquele período, para dizer o seguinte: olha, vocês são totalmente dependentes de mim, tanto a pagã quanto a israelita. E a minha pergunta para você essa noite, o meu desafio para você essa noite, será que como você, como eu, como nós temos vivido aqui dentro ou lá fora?
Quais são as experiências que nós estamos tendo com esse Deus? Será que nós estamos nos permitindo? Porque isso tem que partir de nós, isso tem que partir de mim, isso tem que partir de você. Nós só vamos conseguir viver experiências com o Senhor o dia que aqui dentro do nosso coração a gente reconhecer quem nós somos e saber que nós somos dependentes dEle, que nós precisamos. E aí Deus vai nos dar a experiência com Ele. A Isabela foi para o projeto Impacto Livre de Sertão, e é do Juliano Som, e ela ficou 10 dias lá. Esse ano ele não pôde ir. E eu me lembro que no dia que a Isabela falou, eu falei: Juliano está aí? Ela falou assim: não, pai, ele não está, ele não veio, ele fez um vídeo que não ia poder vir dessa vez, porque o filho dele tem câncer, e o câncer tomou todo o filho, criou metástase para todo o corpo. E aí eu fiquei pensando, esse cara abraça o sertão, abraça as crianças do sertão, faz um trabalho extraordinário, e ele tem dentro da casa dele um filho que de uma hora para outra pode não estar mais. Eu comecei a pensar sobre a vida dele, como deve ser a vida desse cara. E nós, muitas das vezes, nós estamos como essa mulher de Sunem, tudo certo, parece que tudo está tão bem, e às vezes nós reclamamos. E o meu desafio essa noite, se nós queremos mesmo ser igreja nesse ano de 2024, vamos buscar experiência com o Senhor. Pode ter certeza de uma coisa: se isso partir de dentro de cada um de nós, nós vamos poder chegar ao final do ano contando o que Deus fez nas nossas vidas e na vida das nossas famílias. Eu queria que você curvasse suas cabeças, sua fonte, e que você estivesse orando. Você estivesse orando, fazendo uma avaliação de como tem sido a sua vida. Como tem sido a nossa vida? Será que nós estamos nos permitindo viver experiências com esse Deus de que às vezes nós tanto professamos, mas que às vezes parece estar tão longe de nós? Será que nós estamos como essas duas mulheres, nos permitindo viver experiência para que a nossa casa seja salva, para que os nossos filhos, nossos pais, os nossos parentes, mas para que isso aconteça, isso tem que partir de dentro de cada um de nós. Eu não posso esperar com que o outro faça, com que o outro ore. Isso tem que partir de dentro de cada um de nós.